No livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 1, nós vamos ver aqui versículos que falam muito sobre o comportamento de uma pessoa em comparação às suas mensagens, às suas pregações. Aqui Jesus vai ensinar pra gente que a gente deve ser exemplo. Nós devemos ser exemplo das pessoas. Você já ouviu aquela frase, né? Que foi muito falado na igreja, né? Por muitas pessoas. Não olha para mim não, senão você cai. Olhe só para Jesus. Eu quero dizer que Paulo, ele disse a seguinte coisa. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, pelo fato de eu pregar uma verdade, eu devo viver ela também. Muitos vêm com essa desculpinha. Não olha para mim não, né? Olha só para Jesus. Não, porque essa pessoa ela tem que andar como Jesus. Porque Paulo ele diz: olhai para mim e seja meus imitadores, me imite, porque eu sou imitador de Cristo. Então todos aqueles que pregam a palavra de Deus, eles têm obrigação de imitar a Jesus, de andar nos seus passos. Capítulo 23 de Mateus, versículo 1, a Bíblia diz assim: então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Jesus ensinava a multidão e também aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Ou seja, no lugar de Moisés estão os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Até aqui, beleza. Jesus estava querendo dizer aqui que eles pregavam a verdade, eles ensinavam o certo, né? Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. E esse vídeo aqui eu faço para dizer a seguinte coisa, que todo aquele que prega a palavra de Deus, ele tem que viver ela. Ah, mas eu ainda não vivo. Se você pregou, passe a viver. Passe a viver a palavra de Deus, porque Deus, a Bíblia diz que não terá o culpado por inocente. Se a gente prega um evangelho, a gente tem que viver ele. A gente tem que viver aquilo que a gente prega. Os fariseus, os escribas, os hipócritas, eles faziam o quê? Eles até pregavam a verdade, mas eles não viviam. Tanto que Jesus diz: obedecei o que eles estão pregando, mas não andai de conformidade com eles. E mais uma vez, Paulo ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha a diferença de Paulo para um fariseu daquela época, de um líder religioso, de um sacerdote. O fariseu, o sacerdote, pregava e não vivia. Paulo ele pregava, vivia e mais. E como ele tinha consciência de que ele servia a Cristo, o que ele disse para as pessoas em suas cartas? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, para todos aqueles que pregam o Evangelho, devem também andar de conformidade com o Evangelho. E Jesus ele disse isso por quê? Porque é natural que uma pessoa ela siga o seu líder, o exemplo dele. Ah, mas as pessoas vão olhar para Jesus. Sim, as pessoas vão olhar para Jesus através da sua vida. Do jeito que você prega a palavra, do jeito que você vive. E aí as pessoas elas vão ser influenciadas pela mensagem, mas pelo teu comportamento, pela sua conduta. Porque a conduta ela fala mais. O comportamento ele fala muito mais. Quem nunca viu um filho falar para o pai: ah, pai, você fala para mim não fazer isso, mas o senhor faz, né? Porque o comportamento ele chama mais atenção. Então, devemos continuar pregando a verdade, mas vivendo nela também. E praticando aquilo que a gente prega. Os fariseus não faziam isso. Mas a Bíblia não vai nos dizer que Paulo fazia bem. Porque Paulo ele era um grande imitador de Jesus. Ao ponto dele dizer para as pessoas: sede meus imitadores, me imite, porque eu estou imitando a Jesus. Então a gente não pode fugir dessa responsabilidade, achar que a gente está pregando o Evangelho e fazendo coisa errada, não vivendo de acordo com o Evangelho. Porque Deus não se agrada desse tipo de coisa. Mas ele vai se agradar de quando a gente vive as palavras dele. Até porque, primeiramente, a gente estuda a Bíblia para nós, para nossa edificação, depois que a gente ensina isso para as outras pessoas. Paulo, numa das cartas que ele escreveu para Timóteo, ele disse: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina,
persevera nessas coisas, porque tanto salvará a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Ou seja, a palavra primeiro tem que edificar eu. Depois que ela edificar eu transbordo para as pessoas. E aí eu vou estar vivendo o evangelho. Não de hipocrisia, mas um evangelho sincero. Para você que ficou até o final, gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, deixe o seu comentário para que nós possamos fazer também mais conteúdos edificantes depois desses. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.